A fama deveria significar proteção, privilégio e um longo holofote. Mas para algumas estrelas, esse holofote virou um alvo. A máfia não controlava apenas negócios obscuros em boates esfumaçadas, seu alcance se estendia por Hollywood, esportes e música. E quando celebridades irritavam os homens errados, o fim era muitas vezes súbito e final. Que estrelas pagaram o preço da fama ligada à máfia? Preparem-se, esta é a parte 2 da lista negra que eles nunca quiseram contar. Johnny Russo. Johnny Russo não era famoso apenas por interpretar Carlo Rizzi em O Poderoso Chefão. Ele viveu uma vida que muitas vezes parecia cenas deletadas do próprio filme. Nascido na Little Italy, Russo admitiu trabalhar para chefes da máfia antes de se tornar ator, fazendo recados e convivendo com homens que governavam o submundo de Nova York. Hollywood o adorava por seu charme e suas conexões, mas essas mesmas conexões o tornaram perigoso. Russo adorava contar histórias sobre Frank Sinatra, sobre chefes de cassino, sobre sua suposta influência nos bastidores. Mas histórias assim deixam homens poderosos nervosos. A máfia não gosta de ter seu nome mencionado, e Russo tinha fama de falar demais. Nos anos 90, após anos entre atuação, negócios noturnos e empreendimentos obscuros, a sorte de Russo esgotou-se. Embora a versão oficial da morte fosse obscura, muitos sussurravam que não foi morte natural. Ele fora visto em disputas acaloradas com figuras de memória longa. Para os fãs, Russo era o ator astuto que fazia um mafioso. Para os de dentro, ele misturava ficção e realidade bem demais. Seu fim provou que, às vezes, o papel que se faz na tela não é tão arriscado quanto o que se vive na vida real. Sam Giancana. Sam Momo Giancana não era apenas um chefe da máfia, mas uma celebridade por direito próprio. Como líder da Chicago Outfit, Giancana viveu uma vida que parecia saída de um roteiro de Hollywood. Ele festejava com Frank Sinatra, comandava cassinos em Las Vegas e havia até rumores de seus laços políticos com a família Kennedy. Jornalistas seguiam cada passo dele, e Giancana gostava dos holofotes. Mas na máfia, a fama é tão perigosa quanto a traição. Nos anos 70, Giancana já não era intocável. Ele foi exilado no México por anos, trazido de volta a Chicago e pressionado a depor perante um grande júri. Associados sussurravam que ele compartilhava segredos, uma reputação fatal em seu mundo. Em 19 de junho de 1975, Giancana cozinhava o jantar em sua casa em Oak Park, quando a máfia proferiu seu veredito final. Ele foi baleado em sua própria cozinha, um lembrete arrepiante de que a máfia silencia até mesmo suas estrelas mais glamorosas. Para Hollywood, a queda de Giancana era a história perfeita. Um gangster que virou celebridade, viveu como personagem de filme, mas não conseguiu escapar das regras do submundo. Seu nome ainda aparece em filmes, livros e documentários. Uma lenda cuja fama brilhou demais por tempo demais. Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa não era ator nem cantor, mas era um nome conhecido. Como chefe do sindicato dos Teamsters, a influência de Hoffa se estendeu por toda a força de trabalho americana, atingindo indústrias como transporte rodoviário, marítimo e até produções de Hollywood. Seus discursos inflamados, estilo chamativo e aparições constantes na mídia o tornaram tão reconhecível quanto qualquer estrela de cinema. Mas a fama de Hoffa veio com sombras. Seu sindicato tinha fortes ligações com a máfia, e enquanto Hoffa amava os holofotes, os homens com quem ele lidava preferiam o silêncio. Após cumprir pena de prisão, ele tentou recuperar o poder nos anos 70. Essa luta, dizem os que sabiam, selou seu destino. Em 30 de julho de 1975, Hoffa dirigiu até um restaurante em Detroit para uma reunião. Ele nunca mais foi visto. Sem corpo, sem cena de crime, apenas um mistério que ainda assombra a América. Com o tempo, teorias se acumularam, enterradas sob concreto de estádio, dissolvidas, ocultas para sempre. A máfia nunca confessou, mas poucos duvidaram do seu papel. O desaparecimento de Hoffa tornou-se um dos casos não resolvidos mais famosos do século XX. Hollywood transformou a sua história em filmes, livros e especulações sem fim. Para milhões, Hoffa tornou-se um símbolo. A prova de que quando se está tanto aos olhos do público quanto na sombra da máfia, não se arrisca apenas perder o poder, mas sim desaparecer por completo. Dino Bravo. Dino Bravo era maior que a vida no ringue de luta. Nos anos 80, ele era um nome conhecido, um lutador poderoso que aparecia na televisão durante a era de ouro do esporte. Os fãs aplaudiam suas entradas dramáticas e golpes poderosos, e por um tempo, Bravo viveu como uma verdadeira celebridade. Mas a glória do wrestling não dura para sempre. No início dos anos 90, a carreira de Bravo estava em declínio, e as contas se acumulavam. Foi então que começaram a surgir rumores ligando-o ao contrabando de cigarros controlado pela máfia no Canadá. Para um homem acostumado a altos salários e um estilo de vida luxuoso,
Parecia uma forma de o dinheiro não parar. Foi uma decisão que lhe custou tudo. Em 10 de março de 1993, Bravo foi encontrado morto em sua casa em Montreal, atingido por vários tiros, no que os investigadores imediatamente rotularam de execução profissional. Ninguém foi condenado, mas fontes internas diziam que a máfia se cansara dele por desviar lucros ou atrair atenção indesejada. Para os seus fãs, foi uma reviravolta chocante. O homem que um dia lotou arenas terminou a vida em silêncio, sozinho em sua casa. Para os contadores de histórias, a queda de Bravo tornou-se um conto de advertência de uma celebridade que entrou no mundo da máfia e nunca encontrou uma saída. Johnny Stompanato. Johnny Stompanato não era um astro de cinema, mas uma celebridade de Hollywood por si só. Conhecido como o belo namorado da lenda Lana Turner, Stompanato vivia sob os holofotes dos paparazzi e das colunas de fofoca. Ele era charmoso, elegante e amado pelos tabloides, mas por trás do encanto também era ligado à máfia. Stompanato tinha fama de ser controlador e explosivo. Seu relacionamento com Turner era apaixonado, mas também volátil. Hollywood sussurrava sobre as brigas, as reconciliações e o lado perigoso que ele carregava. Esse perigo não era só fofoca. Seus laços com a máfia o tornavam alguém a não subestimar. Em 1958, o drama teve um fim trágico. Durante um confronto acalorado na casa de Turner, em Beverly Hills, Stompanato foi esfaqueado fatalmente. O caso virou sensação nacional, com a sombra da máfia pairando sobre cada manchete. Embora a versão oficial atribuísse o ato a um conflito doméstico, muitos acreditavam que a máfia há muito o queria fora do caminho e que seu estilo de vida perigoso simplesmente o alcançou. Para Hollywood, a morte de Stompanato foi como um roteiro de filme que ninguém queria filmar. A estrela glamourosa, o namorado gangster, o fim violento e repentino. Tinha todos os elementos de um filme no ar. Ele permanece uma das figuras mais infames do lado sombrio da Era de Ouro, Bugsy Siegel. Benjamin Bugsy Siegel não era apenas mais um gangster, ele era uma celebridade no sentido mais verdadeiro. Conhecido por sua beleza marcante, seu gosto por roupas finas e carisma, Siegel era fotografado em revistas de fofoca tanto quanto estrelas de cinema. Ele convivia com atores, dava festas glamourosas e se portava como um galã de Hollywood. O maior legado de Siegel foi Las Vegas. Ele imaginou o Hotel Flamingo como um destino de luxo para estrelas, jogadores e os ricos. A máfia o financiou, mas Siegel o comercializou como um sonho de Hollywood, trazendo artistas e grandes apostadores. Para o público, ele era menos mafioso e mais um pioneiro estiloso de Vegas. Mas a fama de Siegel não o protegeu da política mafiosa. Os custos do Flamingo dispararam, os lucros estagnaram e espalharam-se boatos de que Siegel estava desviando dinheiro. Para os chefes lá do leste, a paciência esgotou-se. Em 20 de junho de 1947, Siegel relaxava na casa de sua namorada, Virginia Hill, em Beverly Hills, quando tiros estilhaçaram as janelas. Ele foi morto instantaneamente no que se tornou um dos mais famosos assassinatos da máfia na história. Para Hollywood, a morte de Siegel foi arrepiante. Era um homem que viveu como um ídolo de cinema, apenas para ser eliminado como um personagem descartável num filme de gangster. A lenda dele continua viva em filmes e livros. O mafioso que se tornou uma estrela, mas cuja estrela se apagou rápido demais. Albert Anastasia. Albert Anastasia não era temido apenas nos círculos da máfia. Ele era um nome conhecido, o tipo de figura que os jornais estampavam nas primeiras páginas. Como líder da Murder Inc., ele estava ligado a inúmeros assassinatos, mas o que o tornava único era sua fama. Pessoas fora do submundo conheciam seu nome, seu rosto e sua lenda. Anastasia era o gangster celebridade, o vilão que todos reconheciam. Nos anos 50, Anastasia desfrutava a vida de uma estrela. Ele jantava nos melhores restaurantes, usava ternos caros e tornou-se um símbolo do poder da máfia na cultura pop. Filmes policiais de Hollywood frequentemente se inspiravam em sua persona, impiedoso, elegante e maior que a vida. Mas a notoriedade é perigosa. Rivais o acusaram de arrogância e seu poder enfraqueceu. Em 25 de outubro de 1957, Anastasia entrou numa barbearia de Manhattan para se barbear. Enquanto ele reclinava na cadeira, atiradores invadiram e abriram fogo. Ele desabou no chão. Seu reinado terminou em segundos. Fotos da cena do crime tornaram-se infames, cimentando a lenda de Anastasia. Foi um dos assassinatos da máfia mais públicos da história americana, chocando até mesmo aqueles que pensavam ter visto de tudo. Para Hollywood, a morte de Anastasia borrou a linha entre roteiro de filme e realidade. Ele não era ator, mas sua vida e morte o fizeram uma estrela, prova de que na máfia, a fama em si
A própria pessoa pode ser fatal. Louco Joe Gallo. Crazy Joe Gallo amava os holofotes tanto quanto qualquer ator de Hollywood. Nos anos 60, ele se reinventou como um gangster estiloso e imprevisível que se misturava com artistas, músicos e escritores. Ele jantava em pontos de encontro de celebridades, posava para fotos e dava entrevistas que o faziam parecer mais um poeta rebelde do que um mafioso. Por um tempo, Gallo virou figura pop, seu nome estampado em revistas. Mas a máfia não recompensa o espetáculo. A imprevisibilidade de Gallo o tornava um problema. Rivais temiam sua ambição e zombavam de suas tentativas de se fazer de Robin Hood moderno. Por trás do charme, ele ainda comandava esquemas e provocava violência que desestabilizava o submundo. Em 7 de abril de 1972, Gallo celebrou seu aniversário no Umberto's Clam House, na Little Italy. Cercado por amigos e família, ele parecia intocável. Mas, enquanto comia, homens armados invadiram e atiraram. Clientes se espalharam, mesas viraram, e Gallo cambaleou para fora antes de desabar na calçada. O crime chocou Nova York e fascinou Hollywood. Escritores e cineastas agarraram a história, transformando Gallo no maior gangster celebridade. Sua mistura de carisma e caos inspirou personagens de filmes e livros por décadas. Crazy Joe viveu intensamente e morreu espetacularmente. Sua vida provou que, ao atuar para a multidão, a plateia pode decidir quando o ato final termina. Dutch Schultz. Dutch Schultz não era apenas um gangster, era uma figura de destaque. Nos anos 30, seu nome estampava os jornais como um dos contrabandistas mais temidos da América. Ele era dono de boates, bares clandestinos e salões de entretenimento, onde celebridades se misturavam, dando-lhe uma aura de lenda. Para o público, Schultz não era apenas um criminoso, mas uma figura notória que todos reconheciam. Mas a fama de Schultz tornou-se sua ruína. Obcecado em vencer as acusações fiscais, ele abertamente planejou matar o promotor Thomas Dewey. Os chefes da máfia sabiam que isso traria muita atenção. Eles decidiram que Schultz tinha que ir. Em 23 de outubro de 1935, Schultz e seus homens foram emboscados numa churrascaria em Newark. Schultz foi atingido muitas vezes, mas agarrou-se à vida por quase 24 horas, proferindo frases estranhas que viraram lenda. Os jornais cobriram seus últimos momentos como uma tragédia de Hollywood. Para o público, Schultz era ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Seu fim dramático o tornou menos um chefe da máfia e mais um vilão célebre, imortalizado em filmes e livros. Dutch Schultz provou que a notoriedade pode te tornar famoso, mas no mundo da máfia ela também te torna descartável. Frank Lefty Rosenthal. Frank Lefty Rosenthal foi um operador de cassinos que se tornou celebridade em Las Vegas. Carismático, inteligente e audacioso, ele gerenciava cassinos da máfia, enquanto apresentava um talk show local. O seu estilo inspirou o personagem de Robert De Niro no Cassino de Martin Scorsese. Lefty não era apenas uma figura dos bastidores, ele era a face pública do glamour e perigo de Vegas, mas a fama não o protegeu. Rosenthal vivia do dinheiro da máfia, e espalharam-se boatos de que ele não era leal o suficiente. Em 4 de outubro de 1982, após sair de um restaurante, Rosenthal entrou em seu Cadillac. Momentos depois, o carro explodiu. Ele sobreviveu milagrosamente, rastejando dos destroços com queimaduras, mais vivo. O atentado pôs fim ao seu reinado. A visibilidade de Lefty o tornara muito arriscado. Ele viveu o resto da vida com medo, caindo na obscuridade. Oficialmente, ele morreu de causas naturais em 2008, mas a máfia já havia escrito seu ato final anos antes. Hollywood abraçou sua lenda, retratando-o como o gênio chamativo que voou perto demais do sol. Lefty Rosenthal provou que, quando a máfia constrói seu palco, a cortina pode cair quando eles decidirem. Johnny Roselli. Johnny Roselli era o homem da máfia em Hollywood, um operador astuto que conectava gangsters com estúdios de cinema. Charmoso e bonito, ele se misturava com atores, produtores e até figuras políticas. Para muitos, ele parecia um infiltrado da indústria, mas sua verdadeira lealdade estava com a Chicago Outfit. A influência de Roselli se estendia para além de Hollywood. Ele estava ligado a cassinos de Las Vegas e até a supostas tramas da CIA. Isso o tornava perigoso. Ele sabia demais e jogava em muitos lados. Nos anos 70, audiências governamentais o colocaram em evidência, e a máfia ficou nervosa com o que ele poderia revelar. Em 1976, Roselli sumiu. Dias depois, seu corpo foi descoberto dentro de um tambor de aço flutuando ao largo de Miami. Era uma assinatura da máfia, calculada, final, e feita para enviar uma mensagem. Hollywood nunca o esqueceu. Roselli se tornou o arquétipo do charmoso.
um intermediário que unia dois mundos, a indústria do cinema, cheia de brilho, e o submundo mortal. Sua morte lembrou a todos que não importa quão suave seja sua atuação, a máfia não perdoa pontas soltas. Os guarda-costas de Mickey Cohen. Mickey Cohen era o gangster mais famoso de Hollywood, constantemente fotografado com atores e atletas. Mas enquanto Cohen brilhava, seus guarda-costas pagaram o preço. Proteger Cohen significava viver na linha de frente das guerras da máfia, e muitos deles tiveram fins violentos. Esses homens não eram bandidos anônimos. Em Hollywood, os guardas de Cohen eram pequenas celebridades, fotografados fora de boates, vistos escoltando estrelas e comentados em colunas de fofoca. Eles encarnavam o glamour perigoso de estar perto de Cohen, mas a máfia nunca perdoa rivalidades. Vários dos protetores mais próximos de Cohen foram eliminados em ataques direcionados, muitas vezes em locais públicos. Cada morte era um aviso, não só para Cohen, mas para toda a cena de Hollywood que ele dominava. Para o mundo do entretenimento, seus assassinatos eram a prova arrepiante de que a máfia atingia até os que protegiam suas estrelas. Para os contadores de histórias, viraram arquétipos do soldado leal, homens que viveram no brilho da fama, mas morreram nas sombras. O Círculo de Hollywood, de Virginia Hill. Virginia Hill era a rainha da máfia, uma socialite glamourosa que circulava entre chefes do crime e estrelas de Hollywood. Ela namorou Bugsy Siegel e frequentava as mesmas festas que grandes atores, vivendo como uma celebridade por direito próprio. Mas quem fazia parte do seu círculo, muitas vezes, pagava caro por isso. As conexões de Hill a tornaram intocável por um tempo, mas quando Siegel foi morto em 1947, a atenção virou-se para os que o cercavam. Colaboradores que desfrutavam de suas festas ou negócios começaram a sumir. Alguns foram baleados, outros simplesmente desapareceram. Estar perto de Virginia Hill implicava segredos da máfia, e isso nunca era seguro. Hollywood amava a história dela. Ela encarnava a mistura de beleza, perigo e poder que transformava a vida real em filme noir. Mas para os seus associados, a ligação a Hill acabou com carreiras, reputações e, em vários casos, vidas. O colapso do seu círculo mostrou quão rapidamente o glamour de Hollywood podia tornar-se letal. Por trás do champanhe e dos flashes, a máfia estava sempre a observar, sempre à espera. E quando dívidas ou lealdades falhavam, até mesmo os de Hollywood eram tratados como um problema. Joe Colombo. Joe Colombo era diferente da maioria dos chefes da máfia. Em vez de se esconder nas sombras, ele abraçou os holofotes. Em 1970, fundou a Liga Ítalo-Americana pelos Direitos Civis, realizando comícios e eventos de imprensa que o faziam parecer um líder político. Estrelas de Hollywood até compareceram, dando-lhe credibilidade muito além do submundo. Por um momento, Colombo parecia mais um ativista famoso do que um gangster, mas essa fama trazia riscos. Enquanto ele fazia discursos sobre igualdade, seus rivais cochichavam sobre extorsão, sindicatos e dinheiro. O FBI observava de perto, e os chefes da máfia cansaram-se de suas palhaçadas de alto perfil. Colombo havia se tornado uma figura pública, e na máfia, esse tipo de exposição era perigoso. Em 28 de junho de 1971, Colombo esteve diante de milhares em Nova York. Assim que ele começou a falar, um homem se passando por fotógrafo avançou e abriu fogo. Colombo caiu no palco enquanto o caos irrompia. Ele sobreviveu ao tiroteio, mas viveu paralisado até sua morte anos depois. Para Hollywood, a queda de Colombo foi inesquecível. Ele havia se tornado uma celebridade, um rosto reconhecido na TV e nos jornais. Mas a máfia não distribui passes de celebridade. Por fim, a busca de Colombo por glória fez dos holofotes um alvo. Mickey Spillane. Mickey Spillane era um herói popular em Hell's Kitchen, um resquício dos tempos em que gangues irlandesas dominavam Manhattan. Nos anos 60, enquanto famílias italianas dominavam a máfia, Spillane manteve seu controle sobre seu território. Ele comandava esquemas ligados à construção, casas noturnas e teatros, tornando-o uma celebridade local no lado oeste rude de Nova York. O estilo discreto e tradicional de Spillane o tornou popular entre os locais, mas também lhe rendeu inimigos. Ele se recusou a deixar a máfia italiana expandir para seu território, rejeitando sua tentativa de controlar os narcóticos. Para a máfia, ele não era apenas teimoso, ele estava atrapalhando o progresso. Em 13 de maio de 1977, a jornada de Spillane chegou ao fim. Homens armados o emboscaram em frente à sua casa no Queens. Seu assassinato chocou Nova York, marcando o fim do domínio da máfia irlandesa em Hell's Kitchen. Para os moradores, a morte de Spillane foi como perder um personagem folclórico. Para Hollywood, marcou o fim de uma era, o último padrinho irlandês afastado numa cidade agora dominada por famílias italianas. Sua história virou um novo roteiro para filmes de crime, o velho chefe que não se dobra, só para ser varrido pela nova onda.
Arnold Schuster. Arnold Schuster era um homem comum que se tornou uma celebridade nacional da noite para o dia. Em 1952, Schuster avistou o assaltante de bancos foragido Willie Sutton no metrô de Nova York e avisou a polícia. Sua bravura virou manchete e ele foi celebrado como um herói. Por algumas semanas, Schuster foi tratado como uma estrela, entrevistado no rádio e na televisão. Mas sua fama atraiu uma atenção mortal. Albert Anastasia, chefe da Murder Inc., supostamente odiava delatores e achava que a publicidade de Schuster era um insulto ao submundo. De acordo com depoimentos posteriores, Anastasia ordenou que ele fosse silenciado. Em 8 de março de 1952, Schuster foi encontrado morto numa rua do Brooklyn, baleado várias vezes. O assassinato chocou a nação. Como um homem poderia ser punido por fazer a coisa certa? O caso simbolizava o alcance aterrorizante da máfia, onde até heróis podiam ser apagados por se manifestarem. Para Hollywood, o assassinato de Schuster tornou-se a inspiração para inúmeros personagens denunciantes, cuja coragem termina em tragédia. Ele não era ator nem cantor, mas por um breve momento ele se tornou um nome familiar. Sua morte mostrou que no mundo da máfia, a fama não precisava durar muito para te tornar um alvo. Danny Green. Danny Green não era uma estrela de Hollywood, mas em Cleveland era uma celebridade. Conhecido como o Irlandês, Green se via como um Robin Hood moderno, ajudando os moradores e enfrentando a máfia italiana. Seus carros chamativos, ternos verdes e a vontade de falar com a imprensa fizeram dele um herói popular. Para os moradores de Cleveland, ele era maior que a vida, o homem que desafiou a máfia. Mas a ousadia tem um preço. A guerra de Green com a máfia transformou Cleveland num campo de batalha. Bombardeios abalaram a cidade durante os anos 70 e o nome dele dominou as manchetes. Para os apoiadores, ele era destemido. Para os rivais, ele era imprudente. Em 6 de outubro de 77, a sorte de Green acabou. Depois de sair do dentista, ele entrou no carro. Segundos depois, explodiu. A máfia finalmente silenciou seu crítico mais barulhento. Hollywood achou a história irresistível. A vida colorida de Green inspirou o filme de 2011, Kill the Irishman, levando sua lenda a um novo público. Ele não era um chefe da máfia. Ele era um fora-da-lei célebre, com carisma inesquecível. Sua morte provou que nem heróis populares escapam do alcance da máfia. No fim, Danny Green viveu desafiando, e a máfia escolheu o dia do seu último ato. Nick Civella. Nick Civella era um chefe da máfia de Kansas City, mas sua fama vinha de suas ligações com cassinos de Las Vegas e artistas de Hollywood. Durante as décadas de 60 e 70, a influência de Civella se estendeu muito além do meio oeste. Ele estava ligado aos Teamsters, operações de desvio de lucros de cassinos e casas noturnas onde atores e cantores se apresentavam. Civella tornou-se um nome conhecido, mencionado em jornais e sussurrado em salões de Vegas. Seu círculo incluía artistas que desfrutavam de sua proteção, mas também viviam sob sua sombra. Vários associados ligados aos negócios de cassino de Civella tiveram fins trágicos, alvejados quando o dinheiro sumia ou lealdades mudavam. Para as estrelas de Hollywood, sua presença era glamourosa e assustadora. Estar conectado a Civella significava acesso às riquezas de Vegas, mas também andar na corda bamba sobre um território controlado pela máfia. O próprio Civella morreu de câncer em 83, mas sua reputação viveu em filmes como Cassino. Seus associados caídos se tornaram lembretes fantasmagóricos de que o domínio da máfia em Vegas não era só sobre negócios, era sobre sobrevivência. No mundo do entretenimento, o nome de Civella tornou-se mais um aviso. Por trás das luzes da Strip, a máfia decidia quem prosperava e quem desaparecia. Jack Ruby. Jack Ruby tornou-se infame por atirar em Lee Harvey Oswald ao vivo na televisão. Mas antes disso, ele era uma figura conhecida na vida noturna de Dallas. Ruby tinha clubes de strip e casas noturnas por onde artistas, músicos e celebridades passavam. Ele adorava estar com artistas e se via como parte do meio artístico. Mas os clubes de Ruby também estavam ligados a círculos da máfia. Ele lidava com gangsters do álcool, jogos e sindicatos, o que lhe rendeu conexões perigosas. Artistas de Ruby sussurravam sobre negócios obscuros nos bastidores. Após o assassinato de Kennedy em 63, o ato chocante de Ruby o tornou famoso, mas revelou seus laços com o crime organizado. Muitos acreditavam que suas conexões com a máfia o levaram a silenciar Oswald antes que falasse. O próprio Ruby insistiu que agiu sozinho, mas as dúvidas persistiam. Ruby morreu em 67, aguardando novo julgamento, oficialmente de câncer. Mas para artistas que trabalharam em seus clubes, sua história era um lembrete arrepiante de que laços com a máfia podiam arrastar até mesmo figuras do showbiz para um fim mortal.
Para Hollywood, Ruby se tornou um personagem saído do noir. Um dono de boate que amava os holofotes, apenas para morrer na infâmia. Seu mundo misturava entretenimento e submundo, até que ninguém pudesse dizer onde um terminava e o outro começava. Tommy Lucchese. Tommy Lucchese não era cantor nem ator, mas sua influência na Broadway o fez uma celebridade nos bastidores. Como chefe da família criminosa Lucchese, ele controlava sindicatos que forneciam pessoal para teatros, equipes de montagem e até figurino. Por trás de cada chamada de cortina, as digitais de Lucchese permaneciam. Produtores sussurravam seu nome com cautela. Se você quisesse que um espetáculo abrisse sem greves ou problemas técnicos, você garantia que a gente do Lucchese fosse paga. Atores e diretores talvez nunca o conhecessem, mas sabiam que suas carreiras dependiam de decisões tomadas longe do palco. Alguns artistas que resistiram ao controle da máfia pagaram caro. Técnicos e líderes sindicais que resistiram foram espancados, ameaçados ou simplesmente desapareceram. Não eram bandidos anônimos, mas figuras visíveis do teatro nova-iorquino. Homens e mulheres subitamente apagados, ao esquecerem quem controlava as luzes. O próprio Lucchese viveu tranquilamente e faleceu de causas naturais em 1967, mas Hollywood e a Broadway ecoaram sua influência por décadas. A máfia da Broadway tornou-se um pilar dos dramas criminais, inspirada em histórias reais de estrelas e equipes mantidas reféns por mãos ocultas. Para os artistas, o mundo de Lucchese era a prova de que a máfia não assombrava apenas becos e cassinos. Eles também dominavam o palco e quem os desafiasse corria o risco de ser apagado para sempre. Jimmy Roselli. Jimmy Roselli tinha a voz de um anjo e a alma de um lutador. Um amado cantor ítalo-americano, ele cresceu ao lado de Frank Sinatra em Hoboken. Fãs adoravam suas ricas baladas. E nos anos 50, Roselli lotava clubes e salas de concerto. Mas, diferente de Sinatra, Roselli não quis seguir as regras da máfia. Essa independência lhe rendeu inimigos. A máfia controlava muitos clubes e locais, e quando Roselli se recusou a ceder porcentagens de sua renda, eles o excluíram. Ele foi colocado na lista negra dos grandes locais, forçado a se apresentar em salões menores e eventos privados. Pior, Roselli enfrentou ameaças diretas. Parceiros foram espancados, contratos destruídos e sussurros de que sua carreira não sobreviveria se espalharam. Embora Roselli tenha vivido até a velhice, a máfia matou seu estrelato. Seus amigos insistiam que sua carreira em declínio não foi acidente, mas um golpe da máfia em silêncio. Para Hollywood, sua história era assustadora. Um cantor tão talentoso quanto Sinatra, mas que foi apagado dos holofotes por desafiar o controle da máfia. A história de Roselli provou que a máfia nem sempre usava balas. Às vezes, eles assassinavam carreiras, sufocando estrelas até que suas vozes se apagassem. Jimmy Roselli cantava com o coração, mas no mundo da máfia, a nota mais alta era o silêncio. Sal Mineo. Sal Mineo foi uma das estrelas jovens mais brilhantes de Hollywood. Famoso por seu papel ao lado de James Dean em Juventude Transviada, foi indicado ao Oscar e se tornou um ídolo adolescente nos anos 50. Com uma aparência marcante e talento inegável, Mineo estava destinado a uma longa carreira, mas nos anos 70, sua fama diminuiu. Ele trabalhou na televisão e no teatro enquanto vivia tranquilamente em Los Angeles. Em 12 de fevereiro de 76, Mineo voltou para casa após ensaios de uma peça. Ao sair do carro, foi emboscado e esfaqueado fatalmente. A princípio, a polícia culpou um crime de rua, mas boatos de envolvimento da máfia surgiram. Mineo trabalhava em áreas ligadas a sindicatos controlados pela máfia, e alguns acreditavam que ele havia cruzado o caminho de figuras perigosas. Embora um andarilho tenha sido condenado, muitos ainda questionam se a história completa foi realmente contada. Hollywood chocou-se com a perda. Mineo era jovem, talentoso e ainda amado pelos fãs que lembravam do seu trabalho com Dean. O seu assassinato lembrou à indústria que nem mesmo estrelas em ascensão estavam seguras quando a influência da máfia se aproximava demais. A morte de Sal Mineo permanece como uma das grandes tragédias duradouras de Hollywood, uma estrela que brilhou intensamente apenas para ser ceifada cedo demais. Jack Machine Gun McGurn. Jack Metralhadora McGurn ganhou seu lugar nas manchetes durante a Lei Seca como um dos associados mais temidos de Al Capone. Acreditava-se amplamente que ele teve um papel no infame massacre do dia de São Valentim, e essa reputação o tornou um nome conhecido. Mas McGurn não era apenas uma figura da máfia, ele também era uma celebridade pública.
Nos anos 30, McGurn se reinventou como golfista. Ele participava de torneios sob um pseudônimo, mas sua notoriedade o seguia. Jornais adoravam escrever sobre o gangster que virou atleta, fazendo dele uma estrela de tabloide. Por um tempo, parecia que ele havia escapado do mundo da máfia para a fama esportiva, mas a máfia nunca esquece. Em 15 de fevereiro de 1936, no 7º aniversário do massacre, McGurn foi emboscado em uma pista de boliche em Chicago. Atingido várias vezes, ele ficou caído sobre uma cadeira. Um bilhete encontrado ao lado dele dizia simplesmente: "Você já recebeu o seu?" Sua morte chocou os fãs que acompanhavam sua carreira no golfe e lembrou a todos que o status de celebridade não apaga dívidas da máfia. Para Hollywood, a vida de McGurn era irresistível, um assassino desportista com um fim dramático. Ele permanece um dos exemplos mais estranhos de como gangsters podiam ir para os holofotes apenas para serem arrastados de volta às sombras. Carmen Basílio. Carmen Basílio foi um campeão mundial de boxe, um lutador que emocionou os fãs nos anos 50 com sua garra e coração. Ele derrotou o famoso Sugar Ray Robinson, ganhando um lugar no Hall da Fama do boxe e status de celebridade por toda a América. Mas o mundo de Basílio nunca esteve longe da máfia, que controlava grande parte do boxe profissional nos bastidores. Enquanto Basílio viveu muito, vários de seus associados próximos não foram tão afortunados. Gerentes, promotores e outros lutadores, ligados a combates da máfia, foram ameaçados ou mortos quando surgiram desavenças. Basílio falava muito do domínio da máfia no esporte, descrevendo como as carreiras dos lutadores eram decididas não só no ringue, mas em bastidores enfumaçados. Alguns dos homens que ajudaram a organizar as lutas de Basílio acabaram vítimas de disputas de poder da máfia. Suas mortes realçaram o perigo do boxe misturado com o crime organizado. Para Hollywood, a era de Basílio tornou-se a base para inúmeros filmes de boxe, onde o herói luta com adversários no ringue, enquanto figuras sombrias manipulam os bastidores. A história dele e o destino daqueles ao seu redor provaram que o boxe não era só luvas e garra. Era sobre sobreviver às regras da máfia, onde nem campeões podiam salvar todos em seu canto. Gus Greenbaum. Gus Greenbaum era um nome que todos em Las Vegas conheciam. Como executivo da máfia de Chicago, ele transformou o deserto num playground para celebridades, grandes apostadores e estrelas de cinema. Ele administrou o Flamingo após a morte de Bugsy Siegel e se tornou uma figura central nos círculos da máfia e de Hollywood. Greenbaum era charmoso, generoso e amado pelas estrelas que visitavam seus cassinos. Para os artistas, ele era intocável, um empresário com laços com a máfia que mantinha seu status de celebridade em Vegas. Mas a ambição e a ganância o alcançaram. Espalharam-se rumores de que Greenbaum estava desviando lucros e tornando-se um problema para os chefes do leste. Em 3 de dezembro de 1958, Greenbaum e sua esposa foram encontrados mortos em sua casa em Phoenix. A cena era horrível e os investigadores imediatamente suspeitaram de um assassinato da máfia. O assassinato chocou Las Vegas e enviou um aviso ao mundo do entretenimento. Não importa o quão alto você subisse, a máfia controlava a escada. Para Hollywood, a queda de Greenbaum virou lenda. Sua vida e morte inspiraram o filme Cassino, onde o gerente glamouroso do cassino tem um fim sangrento por exceder seu papel. A história de Greenbaum é uma das mais sombrias de Vegas, prova de que, na Cidade das Luzes, até reis podiam ser derrubados da noite para o dia. E aí está, mais 25 celebridades cujas vidas terminaram sob a sombra da máfia. De atores e cantores a lutadores e líderes sindicais, a fama não pôde protegê-los quando o poder da máfia decidiu que a hora deles havia chegado. Qual dessas histórias te chocou mais? Compartilhe suas opiniões nos comentários, inscreva-se para mais história não contada de Hollywood e compartilhe este vídeo com quem ainda acha que fama é segurança. Porque no mundo da máfia, os refletores também podem ser a mira.